Boa noite, pessoal. Cara, que legal isso aqui. Muito bom. Emocionante. Deus abençoe vocês. Faz me lembrar dos meus tempos de juventude. O mundo era preto e branco ainda, faz tempo. Vamos lá. João capítulo 3. Abra o seu aplicativo. Na versão que você costuma ler. Eu vou ler na versão revista e atualizada. João capítulo 3. Acho que todo mundo conhece esse texto, né? É um texto bastante conhecido para todos nós. Eu vou ler e depois eu vou lendo e a gente vai conversando. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Impossível. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? E acudiu Jesus: você é mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, fala conosco através do teu evangelho, da tua palavra, nos alimenta, nos edifica. Tua misericórdia, a tua graça estejam aqui. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Entre os fariseus, eles devem ter surgido no período que a gente chama de interbíblico, entre o período persa e o período romano. Ele surge como um movimento de santificação e purificação dentro da religião judaica. Os perishim, os fariseus, eram isso, eram os caras que queriam, através do cumprimento da lei, serem também justificados ou darem razão à sua fé, uma vez que no período babilônico, Israel foi invadido, o povo foi levado cativo, os caras destruíram o templo. Destruir o templo era acabar com a casa, o lugar onde eles faziam a sua prática de fé, que era fundamental. Culto era sinônimo de sacrifício, e sacrifício acontece dentro do templo. Oração por perdão é algo que o sumo sacerdote faz no Santo dos Santos. O templo era o lugar ou a razão, talvez central, o motivo central de toda a prática da religião, da fé daquele povo. A ausência do templo fazia com que a religião mudasse completamente. Você não pode sacrificar em outro lugar, você não tem o lugar do sacrifício, você não tem o lugar onde a glória de Deus e o Shekinah deveria estar ali. Se não está ali dentro, agora está onde?
Então, quando o templo é destruído, um período novo começa. Um período onde a observância da lei toma o lugar central da prática de fé. Aí é que os escribas começam a ganhar volume. Não que eles não existissem antes, mas eles existiam. A gente já conhece a história de Esdras, mas parece que isso vai crescendo muito. É muito importante você ter a cópia, todo mundo tem que conhecer. Aí os mestres se multiplicam, os intérpretes da lei se multiplicam. Porque já que a gente não sacrifica, nós vamos então cumprir a lei de forma estrita e de uma observância muito profunda, para a gente ter uma vida santa, já que a gente não tem o culto. Mais ou menos isso. A história é longa, mas estou resumindo bastante. Os fariseus surgem aqui. A princípio, esse movimento de gente que quer de verdade compreender tudo aquilo que Deus disse na lei de Moisés. Os 613 mandamentos e todas as suas interpretações possíveis, principalmente sobre o sábado e sobre a prática de vida santa, de vida pura. Isso é ruim, Zé? Claro que não. Claro que não. A princípio, não. Nós encontramos no final dos evangelhos, já na última semana da vida de Cristo, um grande embate de Jesus com os religiosos. E é exatamente do grupo dos escribas e dos fariseus, talvez, que venha o maior embate, porque eles vinham com questões teológicas sobre a lei, que eles conheciam por séculos de tanto estudar, e Jesus não só tinha respostas muito mais profundas do que eles imaginavam, como falava de coisas que eles absolutamente não compreendiam. Diz o texto que esse cara chamado Nicodemos, diz que ele é um dos principais dos judeus. Juntando esse texto com João capítulo 7, a gente imagina que ele fosse um dos fariseus que tinham assento no Sinédrio. Sinédrio era a corte de julgamento da religião judaica, que os romanos permitiram que existisse. O templo foi reconstruído, depois Herodes ampliou, ficou enorme. Deixava ali as sinagogas, deixava ali o Sinédrio, e era o lugar onde todas as decisões partiam, tanto para a fé como para a vida, a prática de vida de todo judeu, já que religião e vida social se misturavam. Então, provavelmente, ele era um dos principais, ele tinha assento no Sinédrio, se eu não me engano eram 72 conselheiros ou anciãos dentro do Sinédrio, e ele era um deles. Era um cara importante. Diz o texto que ele chega de noite para falar com Jesus e diz assim: mestre, sabemos que és mestre. Sim, a conjugação do verbo é na primeira pessoa do plural. Nós sabemos. Quando ele diz nós, a gente entende aqui que essa aqui não é a última das vezes que Jesus esteve em Jerusalém. Aliás, talvez a primeira na descrição de João. A gente ainda não está aqui com ódio dos religiosos contra Jesus, e parece que Nicodemos vem até, quando ele diz sabemos, é porque mais gente junto com ele sabia, ele não conjugou o verbo na primeira pessoa. Parece que ele é o porta-voz de algum tipo de movimento, de gente que está compreendendo que algo interessante está acontecendo, já que eles queriam se purificar e ter uma vida santa, aguardando o Messias, aguardando a vinda do Senhor, a renovação do reino de Israel, que agora estavam sob o domínio dos romanos. Essa era a grande esperança de Israel. Será que é esse cara? O interessante é que aqui o verbo é o verbo eido, é o verbo ver, não é o saber de conhecer. Nós estamos vendo que você é um cara que vem de Deus, a gente está percebendo isso. Nós estamos enxergando isso aqui, que não é uma coisa normal, porque ninguém faz os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. O mais interessante é que o tempo verbal aqui, o perfeito do indicativo, é um tempo diferente. Os tempos do verbo grego são diferentes dos nossos, mas aqui ele está dizendo isso aqui de uma forma muito convicta. Se a gente fosse falar em português, nós diríamos assim: nós observamos tudo e tiramos muitas conclusões, e a gente não tem como negar de que o que você faz, que a gente está vendo, é de verdade um papo que vem de Deus, porque ninguém faz o que você faz se Deus não estiver com ele. E aí Jesus responde o quê? Nicodemos não perguntou nada até agora, mas o texto de João diz
que Jesus respondeu Nicodemos uma pergunta que Nicodemos não fez. A resposta que ele deu para a pergunta que Nicodemos não fez foi: eu digo um negócio para você, Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Como Nicodemos disse que a gente está vendo e já percebemos que Deus deve estar com você, que ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus diz: então vocês estão vendo, né? Vocês estão percebendo, vocês enxergaram os sinais, que legal, parabéns, Nicodemos. Vocês estão vendo os sinais. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te responder uma coisa que você não me perguntou. Ver os sinais é só um pedaço do negócio. Porque se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino dos céus. Legal você enxergar os sinais. Sinais são só sinais, por isso que ele se chama sinais. Sinal não é o evento em si, ele é um sinalizador. Nós viemos de Clevelândia. Sabe onde fica Clevelândia? Paraná. Eu também não sabia, uma cidade muito pitoresca, muito querida. Irmãos queridos lá, nós tocamos lá anteontem. Aí nós viemos para cá, viemos de van, passeando entre Paraná e Santa Catarina. Aqui é Santa Catarina, né? Muitas gafes na vida. Mas enfim, é legal quando a gente vê assim, Blumenau, quando Blumenau aparece na placa, porque foram 7 horas e tanto de van. Chegamos aqui tipo cubo mágico, quadrados e tudo desarrumado. Mas a gente é jovem, a gente aguenta. Aí aconteceu de que, quando você vê Blumenau a 70 quilômetros, chegou Blumenau. Não chegou Blumenau, é só uma placa. É só um sinal. Blumenau, 20 quilômetros. Estamos chegando. Podemos parar? Ainda não. Lá em São Paulo tem Campos do Jordão, uma cidade muito pitoresca, é muito gostoso ir para lá, uma serra chata para chegar. Quando você vê aquele arco, bem-vindo a Campos do Jordão, a gente fala: posso descer? Não, é só um sinal. Eu não posso parar ali, abrir a porta do carro com a minha esposa, montar uma barraca no acostamento da estrada e falar: chegamos em Campos do Jordão. Não chegamos, aquilo é só um sinal. O sinal não é o lugar, é só um sinal. Hoje nós temos uma preocupação muito grande com os sinais. A nossa religião está mergulhada na indústria dos sinais. Veja, eu não estou dizendo que Deus não faça sinais, Ele faz. Eu não estou dizendo que Deus não seja um Deus de impossíveis, Ele é. Eu não estou dizendo que não existam evidências que demonstram que ali adiante está chegando o Campos do Jordão. Os sinais existem, o problema é o que eu estou fazendo com eles. Se eu estou estacionando o carro para morar na estrada, ou se eu estou entendendo e enxergando que atrás daquele sinal existe uma cidade. Nicodemos, você viu os sinais? Eu vi, e eu tenho certeza que Deus está com você, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com eles. Já que você não perguntou, mas eu vou te dizer, você precisa nascer de novo, Nicodemos, senão você vai ficar o resto da vida vendo só sinais. Existe um reino para dentro, tem um outro mundo, uma outra humanidade, com outro jeito de viver. Existe um reino, um governo, um domínio, além dos sinais. Eu sei que você tem a sua religião, você obedece à lei, você se purifica, talvez você até se autoflagele, você luta contra você mesmo para obedecer e cumprir a lei, tintim por tintim, e se apresentar justo diante de Deus. Mas se você não nascer de novo, você só vai ver sinais.
E aí o Nicodemos fala, não, eu não estou entendendo o que você está falando. Como é que pode, olha o que Nicodemos diz. O verbo nascer é um verbo estranho, né? Não é? Porque verbo é uma ação, não é? Não é? Como é que você conjuga o verbo nascer? Eu nasço. Certo? Alguém aqui se nasceu? Eu não. Não parte da sua própria vontade. No grego o verbo é ser gerado. Não é nascer, é ser gerado, porque a gente não nasce. Quer dizer, a gente nasce, mas não é uma ação nossa. Ela é a consequência da ação dos nossos pais. O espermatozoide, o óvulo, o ovo fecundado, o zigoto. Ia fazer uma piada, mas não vou. É que eu vi um rapaz aqui ontem, passeando. Pensa num cara bonito. Ele não está aqui, ele não veio. Você nasceu como? Você foi nascido. Mas o Nicodemos, ele transfere o nascimento como uma ação dele mesmo. Como é que um homem pode voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Mas Nicodemos, nascer não é um negócio que você faz. Nascer não é um papo que você decide. Eu estou querendo te dizer que você tem que ser gerado de um outro jeito. Tem que acontecer um papo muito misterioso com você, para você conseguir enxergar mais do que apenas os sinais que você está vendo. E olha, que nós estamos falando de Jesus falando sobre Ele mesmo, o Messias, do Messias que é o Salvador do Israel, que eles imaginavam que seria apenas uma nação renovada, tirando os romanos e estabelecendo de novo um reinado talvez da descendência de Davi. Mas Jesus estava dizendo de um reino que não tinha barreiras para todos os povos, línguas e nações, de todas as etnias. Ele falava de algo muito maior do que isso. Você está enxergando muito pequeno, Nicodemos. Tem um reino que você não vai conseguir estabelecer, um reino que você não vai conseguir dominar com as tuas regras, um reino que não vai ser esquadrinhado pela tua teologia, um reino que não vai ser governado pelas tuas rédeas e nem por esse sinédrio onde você senta. Um reino que não tem homem que tenha controle, mas ele domina sobre o reino dos homens. Ele quem entra na mente, no coração e na alma dos homens, para que eles se quebrantem, se arrependam. É algo muito louco. Eu estou falando de coisas aqui da terra, Jesus diz, e você não entende. Se eu começar a falar das coisas do céu, aí que você vai pirar a sua cabeça. É algo que precisa ir muito fundo dentro de você, Nicodemos. E você acha que é você que entra na barriga da sua mãe e você se auto-nasce? Não, eu estou dizendo... Alô? Gerada dentro de você. É um mistério de Deus dentro de você. E esse Nicodemos que guardava a lei, que lutava pela sua purificação, pelo cumprimento estrito da lei, interpretando nas minúcias, fazendo os seus debates dos mestres da lei, para entenderem exatamente o que deviam fazer para cumprir tintim por tintim a lei, tinha que entender que a religião dele não ia controlar Deus, e que Deus não iria caber dentro disso. Em outro texto, Jesus faz um exemplo de colocar vinhos novos em odres velhos, porque o vinho, quando ele passa pelo processo de fermentação, ele libera gás carbônico, ele expande. Os odres geralmente eram feitos com couro de animais, e quando se colocava o vinho para fermentar dentro dessa bolsa de couro, e era fechada, ele expandia e liberava o gás, mas o couro expandia junto. Por isso que colocavam um vinho novo num odre novo.
Se o odre fosse velho, era um couro ressecado, e quando você colocasse um vinho novo e ele expandisse, ele ia arrebentar o odre. Não podia fazer isso, vai rasgar e vai romper o odre, vai perder o vinho. Nesse outro texto, Jesus está dizendo que a religião não ia suportar o reino, porque a religião ia tentar condicionar as coisas de Deus dentro das suas regras, e Jesus disse: vai estourar, isso não vai dar certo. O reino não se domina, o reino não se controla. Ao reino a gente se entrega, ao governo de Deus a gente se entrega, à vontade dele a gente se entrega. É interessante esse papo acontecer nesse contexto, porque parece que muita gente tem uma fórmula de como produzir Deus, como produzir espírito, como produzir sinais, fórmulas meio matemáticas também. Se você somar 2 horas de oração, mais tanto tempo de cânticos, lendo a Bíblia tantas horas, entregando a oferta tal, dando dinheiro tal, no dia especial da vitória, dividido pela os dias de joelho que você ficou, somado à obra social que você fez, isso é igual a milagre. Veja, eu não estou dizendo que não seja bom você ler a palavra, que não seja bom você cantar, que não seja bom você orar, e que nem seja bom você se consagrar, tudo isso está valendo. A minha pergunta é, da onde foi que tiraram a fórmula para se produzir sinais? Porque na nossa vida material, onde isso aqui é mais importante, onde aquilo que eu estou vendo faz muito mais sentido do que aquilo que eu não consigo sentir ou perceber, o sinal ele tem muito mais importância do que o reino. Aliás, eu acho que o reino está aqui quando eu vejo os sinais, mesmo que seja uma placa de 20 quilômetros. Afinal de contas, é muito ruim esperar o reino, é muito bom ir direto no sinal. E já que nossa vida é tão material e palpável, a nossa aferição de espiritualidade está na presença ou não do sinal. É por isso que a nossa religião gira em torno disso. É por isso que nós temos uma lógica de treinamento, de coaching dentro da nossa religião, dizendo: você tem que perseverar assim, você tem que crer assim, você tem que orar assim, dizer assim, ter o mindset assim, porque daí Deus funciona, como se Deus fosse uma máquina, onde a gente coloca a moeda. Eu perdi R$2 hoje aqui em Blumenau. Eu nunca tenho R$2, sempre o pessoal da que me empresta, e eles já não querem mais, porque você coloca R$2 e tem aquela garra, sabe? Do Pizza Planet, garra, e você com o joystick, você vai e controla, e eu confesso a você, eu preciso dizer a verdade, foi exatamente no meio da cabeça do urso. Sim, porque eu sou matemático, eu fiz engenharia antes de ser pastor, eu sei como é que é, as coordenadas, o plano cartesiano. O topo do gancho caiu no cucuruco do urso. E a garra desceu, pegou a cabeça dele, mas soltou pelo queixo afora. E eu perdi. Eu perdi R$2 hoje à tarde. Com toda a minha perspicácia de controle, eu não consegui. Eu nem sei porque eu contei isso agora, me veio à mente. Não sei se isso fazia parte da pregação. Mas pelo menos é engraçado, se você não guardar nada da pregação. Ele falou do urso que ele perdeu, já valeu alguma coisa. O que a gente quer é resultado. A frase valeu de quê? Está sempre na nossa boca. A expressão de que adiantou? Está sempre na nossa boca. Porque você orou, cantou, ofertou, sapateou, e adiantou do quê? Se você não viu o sinal. Sim, eu me santifiquei, mas olha só, não arrumei ninguém, continuo solteiro. Valeu do quê a minha santificação? Eu tentei ser uma pessoa correta, mas assim, eu não continuei naquele emprego, do que adiantou? Porque para nós, na verdade, o sinal, ele é muito mais importante do que o reino. Porque o sinal é uma coisa que eu aprendi a controlar. Eu aprendi uma alquimia religiosa. Bato o tambor e toco o bumbo, o santo baixa e faz o negócio acontecer. Mas o reino é uma coisa perigosa,
Porque não sou eu que controlo, é Ele que me domina. E precisa me dominar. Como é que tem desenvolvido a sua espiritualidade e a sua religião? Você está preocupado porque você não tem controle das coisas, elas não estão acontecendo do jeito que você quer, e os sinais não acontecem da maneira que foi programado, e mesmo que você tenha apertado os botões corretos no joystick, ou eu que levei direitinho, a garra não pegou o urso. Lembrei para que serviu o exemplo. Sabia? Ó, dá para ouvir, não é? É uma música do Luan Santana. É só fazer assim e eu volto, não é? Ó, legal. Para quem não acreditou que dava para ouvir no show do Luan, dá para ouvir. E você acha que você consegue produzir o negócio, você está triste, porque você olha no Instagram o resultado espiritual na vida dos outros. Jesus te chamou para viver um reino. Nicodemos, você não está conseguindo ver o reino. Não tem a ver com esse negócio de entrar de novo na barriga da sua mãe e nascer outra vez. Eu vou te falar de uma outra purificação, da água e do Espírito, que não é essa que você conhece, apenas pela obediência da lei. É uma morte, Nicodemos. Você não desnasce para nascer, você morre para nascer. Como Jesus disse isso? Ele disse, você não entende as coisas espirituais, mas do mesmo jeito que a serpente foi levantada no deserto, e foi quando o povo em pecado, serpentes venenosas estavam atacando o povo, e isso era uma advertência de Deus pelo pecado no meio do deserto, e Deus disse, ó, faz uma serpente aí acho que era de latão, não me lembro agora, de bronze, e levanta. O povo que vê, se olhar a serpente e enxergar, o veneno não vai ter chance com eles. E Jesus pega esse exemplo e diz, aquela serpente lá, que foi levantada, e quem a enxergou, estamos falando de enxergar, né, Nicodemos? Nós estamos falando de quem enxerga, né? Aquele que enxergou foi curado, e assim também o Filho do Homem vai ser levantado. Mas ele não estava falando levantado para ir para o céu, levantado na cruz. Porque quem olhar para o Cristo crucificado, esse vai enxergar como é que se vive, morrendo. Você precisa morrer, Nicodemos. Ainda que você tenha vindo aqui conversar comigo humildemente, dizendo que vocês perceberam, você está aqui talvez como porta-voz de uma galera, pode ser, mas não fique admirado de eu te dizer que você vai nascer de novo. Aliás, quando eu disse que se você não nascer de novo, você não vai ver o reino, a sua preocupação nem foi com o reino, foi em nascer de novo. Interessante, né? Estou te falando de um novo reino, e você me pergunta como é que você volta para a barriga da tua mãe. Você não tem que ficar admirado com isso, tem que ficar admirado que você está fora do reino, mano. Tem que acordar que você está fora do negócio. Você precisa nascer de novo. Não vai ser com a tua purificação, apesar de que é legal o que você faz. Não vai ser com a sua prática religiosa, mas tudo bem, não estou dizendo que você não deva ler as escrituras e nem tentar obedecê-la. Mas você precisa de morrer. Quando você acha que isso é o suficiente, você está se sentindo o seu próprio salvador. É eu que entro na barriga da minha mãe, é eu que obedeço, é eu que faço. De novo, você está tendo uma prática de alquimia, de uma fórmula, para dizer o que me falta. Sabe o que te falta? Falta tudo. Falta você jogar tudo isso fora. Falta você abandonar todas essas coisas. Mas quando eu encontro Jesus, Ele não começa a acrescentar na minha vida aquilo que eu preciso. Vai devagar com essa história. A primeira coisa que Ele faz é jogar fora tudo aquilo que não é dele, que é praticamente 100%. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que segue a Jesus descobriu que não dá mais para ser o que é. A gente vive um tempo hoje em que há uma pergunta que é bem recorrente, ainda mais eu que sou pastor de igreja. As pessoas às vezes chegam lá com tantas filosofias de vida, ideologias de vida, é tanta coisa nos dias de hoje, as mudanças acontecem mais rápido do que o nosso telefone consegue se atualizar. E perguntam, escuta, aqui na igreja vocês me aceitam do jeito que eu sou? A resposta que eu dou é sempre essa, não tem problema, podemos.
é que aqui é um lugar de gente que não se aceita como é. Eu não quero mais ser quem eu sou. Eu esmurro o meu próprio corpo e digo: miserável homem que sou. Quem vai me livrar desse corpo cheio de desejos e vícios que eu não consigo controlar? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Que droga, que raio de homem que eu sou. Por isso eu estou crucificado, com Cristo. Eu não quero mais viver, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Ele me deu uma nova mente, que é a mente de Cristo. Ele me deu um novo coração, que é o coração de Cristo. Ele escreveu a sua lei em tábuas de carne, não em tábuas de pedra do lado de fora, mas aqui dentro. Ele me deu um novo sentimento, que é o sentimento de Jesus Cristo. Ele colocou o colírio divino nos meus olhos para que eu o enxergasse, e aquele eu que existia não existe mais, e todo dia de manhã Ele quer levantar e eu mato o desgraçado outra vez, porque o princípio da minha fé é dizer para mim mesmo: eu não quero mais viver o que eu vivo. Não vai me perguntar se isso funciona, vai me perguntar o que eu ganho com isso. O que eu ganho com isso é que eu matei quem eu era. Porque se você não precisa morrer para quem você era, você não precisa de Jesus. Ele não veio colocar uma cerejinha no seu bolo que já estava bom, Nicodemos. Eu não vim dizer: parabéns, bonito a sua interpretação da lei, parabéns ao sinédrio, palmas para os sacerdotes, que coisa bonita vocês estão fazendo. Ele veio dizer: esse templo eu vou destruir e reconstruir em 3 dias. Isso aqui vai ficar pedra sobre pedra. Não é mais uma tábua com as leis escritas do lado de fora. Eu não sou um ídolo, eu não sou uma estátua. Você chega, apresenta suas orações, faz suas oferendas, e eu te dou o sinal que você quer, e você volta para casa satisfeito. O ídolo é a melhor coisa que tem, porque eu controlo o ídolo, e eu obtenho dele o que eu quero. Mas Deus, eu não estou numa estátua. Eu quero habitar dentro de você. Eu quero te constranger do teu pecado. Eu quero encher a tua cabeça, plantar ovos no teu cérebro, dizendo: você está errado, cara. Vai para a cruz. E não deseja ser quem você é. E cuidado, porque a tua religião vai te deixar muito satisfeito, achando que você está cumprindo todos os rituais dominicais da maneira mais correta, achando que é você que entra na barriga e nasce de novo. Pode parar. Morra, para que eu possa começar do zero, te trazer para a vida, e aí você vai começar a enxergar, como se a gente pudesse dizer, no lugar de Nicodemos: Jesus, eu tinha visto uns sinais teus, e eu achei aquilo um negócio fantástico. Calmou tempestade, andou sobre as águas, ressuscitou Lázaro, desentortou a perna. Vai evitar que o Corinthians... Não, isso não vai conseguir. Acho que esse sinal, acho que ele não consegue, vai cair. Foram muitos sinais. Mas eu te falar um negócio, Jesus. Quando eu te conheci, enxerguei o teu reino. Muito legal, obrigado pelo sinal. Ele foi só para me mostrar que eu estava chegando no caminho. Mas quando eu te encontrei, eu olhei, a porta atrás do Senhor tem um reino aqui. Tem uma outra vida aqui. Para ter um outro coração e ser uma nova criatura. Jesus, é isso que eu quero. O Senhor é mais legal do que os sinais que o Senhor faz. É muito difícil reconhecer que tudo que nós temos é nada. É difícil, porque do alto do nosso orgulho e da nossa honra, a gente sempre acha que somos merecedores porque fizemos a coisa certa.
Mas Jesus está dizendo: desce um pouquinho daí, negue-se a si mesmo, joga fora quem você era. Isso vai doer para burro. Você vai ter que pegar a sua cruz e carregá-la, porque todo dia você vai querer desistir, mas vai para a cruz. E anda comigo, siga-me, vamos andar junto. Tudo vai começar de novo. Bom, eu não sei quais os sinais você está esperando e que ainda não aconteceram, mas eu posso dizer a você, pouco importa. Eu já passei da metade, eu tenho menos vida pela frente do que eu já vivi até agora, não sei aqui. Estou com 57, acho que eu não chego em 114. Mas pelo que eu já vivi até hoje, eu sou muito grato por todos os que eu vi. Fica tranquilo, Deus cuida da gente. Ele cuida mesmo. E olha, tem dias que acontecem uns negócios que eu falo: meu, isso aqui foi Deus. Eu não tive nem tempo de orar, eu nem sabia que eu estava correndo perigo. Nem posso dizer que foi minha oração, nem que foi a minha fé, nem que foi o meu poder. Foi a graça e a misericórdia. Ele é pai. Ele não nega a um filho quando pede um peixe ou um pão. Não entrega uma serpente ou um escorpião quando a gente ora. Mas eu aprendi que tem coisas na minha vida que aconteceram do jeito que eu esperava, e eu sou muito grato a Deus. Tem outras que ainda não aconteceram, mas eu continuo sendo grato a Deus. E tem outras que Ele me disse: Zé, relaxa, não vai acontecer. Tá bom, tudo bem. O importante é que eu não sou mais quem eu era, e que aquela vida futura, do reino futuro, invadiu o meu presente, e eu já me enxergo lá. E eu preciso a cada dia que o Senhor mude minha cabeça, meu coração, e que eu nunca caia na tentação de querer voltar para trás e achar que a minha religião vai resolver a minha vida. Mas eu me render para dizer todo dia: miserável homem que eu sou. Nicodemos, só se você nascer de novo. Parece que ele nasceu. Quando a gente lê os textos à frente, inclusive lá com José, quando enviaram os soldados para prender Jesus, em João 17, ou no caso de José de Arimateia, no final do Evangelho de João, ele estava ali perto. É alguém que de verdade entendeu o reino. Deus nos ajude. A gente corre um perigo de transformar isso aqui, que é tão legal e tão incrível, numa força religiosa que nos leve a acreditar que nós podemos manipular Deus, ou que a gente pode fazer com que Ele nos dê aquilo que a gente quer, ou que a gente tem um joystick para dizer que Ele vai fazer aquilo que a gente precisa, e vamos ter os nossos resultados. Não tem resultado, nem objetivo, nem onde chegar. O reino nos envolve e a gente é dele. É de lá que a gente é, e é para lá que a gente vai. E lá não vai nem ter tempo, é eternidade, para sempre. Para a gente, vai ter isso aqui todo dia lá, a todo momento, em tudo que a gente fizer, para glorificar a Deus. Isso aqui que a gente vê, isso aqui é tudo mentira, isso aqui. Tudo mentira. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Vai passar o céu e a terra. Eu sei que é muito importante para a gente. O carro vai passar. A etiqueta da sua calça não vai fazer a mínima diferença. O tênis que você veste, se você está sozinho, está junto com alguém, não que Deus não possa nos abençoar, Ele abençoa, mas relaxa. A vida é mais do que isso aqui. É muito mais do que isso aqui. A gente tem que ter um certo medo. Tenho medo. Medo de achar que a minha maneira de cumprir a lei, cumprir a minha religião e me autopurificar possa me trair. E eu achar que eu posso controlar sinais, ou que a minha vida se resume aos projetos que eu tenho para serem concluídos. Tem que ter medo disso. Todo dia a gente tem que levantar para dizer: Senhor, me ajuda a me colocar no meu lugar, e a esperar no Senhor, e a viver na Tua paz, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Relaxa e vive. Deus é bom e cuida de nós. Vamos nascer de novo, ou permitirmos que Ele nos gere a cada dia
nesse mistério da transformação. E de algum jeito, nesse mundo maluco que a gente vive, nós possamos sinalizar também, sermos alguns sinais de um reino, que quando as pessoas olhem do jeito que a gente vive, nessa terra, nesse chão, nisso aqui, percebam que tem alguma coisa que governa a gente diferente das coisas que governam as pessoas. Vai ser a maneira mais prática de falar que o reino de Deus chegou. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo teu evangelho. É tão simples, mas é tão difícil. Parece tão elementar, mas é tão profundo. Parece que é uma prática leve, mas ela exige uma autonegação que a gente não quer fazer. É doloroso demais. A gente tem que carregar a cruz e entender que não é nada que nós possamos fazer, mas tudo é o Senhor. Que não são os nossos planos, é o teu plano. Não é a nossa vontade, seja feita a tua vontade. Não é o meu governo, venha o teu reino. E não é minha a glória, mas exaltado seja o teu nome. E quanto mais eu nego a mim mesmo, mais eu tenho do Senhor para mim. A gente tem medo de errar, Senhor. Nos livra do poder invisível da prática religiosa que está circundando a gente. Assim como dos nossos desejos que habitam na nossa carne e que querem nos controlar todo dia. Nos ensina a viver uma vida de joelhos aos pés da cruz, negando a nós mesmos a cada dia, para que o teu querer se cumpra em nós. E nos ensina a todo tempo que a minha alegria não mora nos meus planos e projetos, mas mora exatamente no cumprir a tua vontade, como o teu filho disse: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai que está no céu e realizar a sua obra. Salva-nos de nós mesmos, livra-nos da nossa vontade, liberta-nos dos nossos desejos e purifica-nos, Senhor, de todo o nosso pecado e do controle da nossa religião. Sejamos simples filhos, crianças, delas é o reino, nascidos de novo, para o teu querer e para a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado, galera.